Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos, hoje falaremos sobre as Cruzadas, um período onde os fiéis da Igreja transformaram-se em soldados do Cristo. Que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Terminamos o nosso capítulo anterior citando que os muçulmanos haviam tomado a cidade de Jerusalém. O domínio dos seljúcidas sobre a Palestina foi percebido pelos cristãos do Ocidente como uma grande ameaça. Assim, em 27 de janeiro de 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II convocou como um grande general os nobres franceses a libertar a Terra Santa, dando início ao que chamamos hoje de Cruzadas. As cruzadas nada mais eram, então, inicialmente, que quaisquer movimentos militares de inspiração cristã, que se conduziam da Europa Ocidental em direção à Terra Santa, com o objetivo de conquistá-las, ocupá-las ou mantê-las sob o domínio da Igreja. Promovendo a salvação aos que lutassem contra os islâmicos, o Papa Urbano II inicia um novo período na história do cristianismo, onde a certeza da redenção justificava todos os tipos de barbaridades. A Primeira Cruzada, ou a Cruzada dos Nobres, partiu então em 1097, com mais de 50 mil homens, com dois objetivos básicos: o de auxiliar os cristãos ortodoxos do leste, a pedido do imperador bizantino Aleixo I, e libertar a Terra Santa do jugo muçulmano. Na prática, tornou-se uma grande migração de conquista territorial, e segundo o arcebispo Guilherme de Tiro, um cronista contemporâneo das Cruzadas, a ocupação de Jerusalém transformou-se em uma injustificável carnificina, onde o derramamento de sangue fora tão grande que os próprios vencedores ficaram impressionados com tanto horror. Vale salientar que a Ordem dos Cavaleiros Templários surge nesta época, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Em 1145, uma nova cruzada é convocada pelo Papa Eugênio III, e foi a primeira liderada por monarcas europeus: Luís VII da França, Leonor da Aquitânia e Conrado III da Germânia. O único sucesso dessa segunda cruzada foi parte da reconquista da Península Ibérica, com a participação de uma frota na libertação de Lisboa em 1147, sob a solicitação de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Mas de resto, revelou-se um fracasso absoluto. Além de não reconquistar as regiões tomadas pelos islâmicos, os cruzados ainda entraram em conflito com antigos aliados, como os sírios, por exemplo. Esse erro estratégico acabou saindo muito caro, pois servira de motivo para a unificação de diversos grupos muçulmanos, e todos eles em torno de um grande líder chamado Saladino. Saladino não era apenas um comandante militar, mas um forte protetor da cultura islâmica e um excelente administrador de seus domínios. Apesar de seu caráter guerreiro como sultão árabe, era famoso por sua generosidade, humildade e cumpridor de suas palavras, tanto por seus aliados como pelos seus inimigos. Após a retomada de Jerusalém por Saladino em 1187, o Papa da vez, Gregório VIII, convoca agora a Terceira Cruzada, também conhecida como a Cruzada dos Reis, assim denominada pois contava com a participação dos três principais soberanos europeus da época: Filipe Augusto da França, também conhecido como Filipe o Belo, Frederico Barba-Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Logo de cara, o imperador Frederico Barba-Ruiva se afoga e a sua morte prematura acaba representando o fim prático dessa aliança, fazendo com que Filipe o Belo retornasse para a França, deixando o monarca inglês sozinho nessa empreitada. Apesar de algumas vitórias notáveis, Ricardo Coração de Leão não obteve êxito em libertar Jerusalém, seu objetivo principal. Conseguindo apenas um acordo justo, os cristãos mantinham o que já haviam conquistado e adquiriam o direito de peregrinação desde que desarmados a Jerusalém, que permanecia sob controle de Saladino. Com isso termina a Terceira Cruzada, que, embora tenha fracassado na sua missão principal, acaba consolidando os estados cristãos do Oriente. A Quarta Cruzada, ou a Cruzada Comercial, foi uma das mais importantes, apesar de ter se desviado totalmente do seu intuito original. A partir de 1198, o Papa Inocêncio III começou a incitar a cristandade a empreender um novo esforço contra os islâmicos, obtendo bastante receptividade junto da nobreza europeia. Então, mais uma ofensiva foi empreendida pelas elites cristãs. O
problema é que dessa vez, o transporte dos exércitos fez-se a partir de Veneza, uma república que não vivia um bom momento comercial com Constantinopla. Assim, se por um lado a pretensão papal desta cruzada apontava para a destruição do poderio muçulmano no Egito, por outro, a tensão entre Veneza e os bizantinos convidava para uma mudança de curso das operações militares. Traduzindo, ao invés de mais uma guerra supostamente santa, agora teríamos uma batalha assumidamente material em busca do domínio das rotas comerciais. Dentro desse novo objetivo, o principal local tomado pelos cruzados foi o porto de Zara, no território da atual Croácia. Este lugar era um ponto estratégico na liberação da navegação do Mar Adriático. Após isso, os cruzados investiram contra Constantinopla, sede do Império Bizantino e grande centro comercial, saqueando a cidade e matando milhares de pessoas. Em decorrência dessa ação, Veneza assumiu o comando do comércio marítimo e terrestre existente, religando economicamente o Ocidente ao Oriente. Oficialmente, houve mais 5 cruzadas cristãs, e todas elas com muitas baixas para todos os envolvidos. E se por um lado aprofundaram a hostilidade entre os cristãos e os islâmicos, por outro estimularam as trocas econômicas e culturais em benefício dos implicados. As novidades apresentadas pelos estrangeiros mudaram completamente os hábitos de consumo dos europeus. Imaginemos um cristão que se vestia com lã em pleno verão e salgava a carne com suor de cavalo. De repente podia trajar-se com a mais pura seda e temperar seus alimentos com diversas especiarias, um caminho sem volta. Outra consequência muito importante foram as provenientes dos saques promovidos no Oriente, permitindo que uma expressiva quantidade de moeda adentrasse na economia feudal. Com isso foram surgindo as companhias de comércio que transitavam entre o leste e o oeste. E com essas novas rotas comerciais, vão se desenvolvendo também a reboque pequenos burgos, que nada mais eram que vilarejos cheios de oportunidades mercantis, surgindo daí uma nova classe social, os burgueses. Podemos citar entre eles os sapateiros, alfaiates, barbeiros ou até mesmo os famosos banqueiros, aqueles que ficavam sentados em seus banquinhos emprestando dinheiro. Essa nova busca pelo lucro significava que os antigos hábitos feudais, após as cruzadas, não permaneceriam intocáveis. A tradição agrária da Europa ganhava outros contornos. Assim, o feudalismo dava os primeiros indícios de sua crise. Só que ao mesmo tempo em que houve esse importantíssimo contato entre as culturas, não podemos esquecer que a intolerância religiosa também foi outro importante legado deixado pelas cruzadas. Do ponto de vista comportamental, a perseguição às demais religiões tornou-se natural e aceita à época. E esse é o gancho para o nosso próximo tema sobre a história do cristianismo: a Santa Inquisição. Terminamos então mais um capítulo da nossa série. Fiquem com Deus, buscando sempre a tolerância e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.